Olá, tudo bem? Estamos aqui para a nossa segunda aula de Introdução à Teologia. Meu nome é Cleonice, conhecida como Prof. Cleo. Bem-vindos! Hoje nós vamos ver a simbologia do Antigo Testamento. A maioria dos cristãos conhece o Antigo Testamento apenas do ponto de vista histórico, mas talvez não tenham percebido as representações de Cristo nele contido. Quem deseja se aprofundar na história do povo judeu, a respeito da sua origem, por que Deus o chamou, o motivo e significado da aliança que Deus fez com esse povo, as condições morais e cíveis e o propósito para o futuro, terá que ler os 5 primeiros livros da Bíblia, que tem Pentateuco. Você vai ter uma disciplina própria para isso. São esses livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Para os judeus é conhecido como Torá, que em hebraico significa instrução, ensinamento e apontamento. Estes textos presentes na Torá, eles são usados na sinagoga exatamente iguais ao que foi escrito no original. Elas são usadas até hoje. Cada sinagoga judaica tem a sua Torá exatamente igual à original. Como isso pode se suceder? Porque os originais foram escritos há mais de 3.000 anos. Porque eles escolhem pessoas especiais para isso. São pessoas escribas que eles são treinados para copiar esses textos exatamente original. Quem faz as transcrições são os escribas e é conhecido como sofer. E normalmente eles usam penas, de ganso, com uma tinta especial, e eles escrevem pergaminhos, que são feitos de couro animal. Para a Torá, esse couro de animal, normalmente eles usam da vaca, e esse animal é abatido dentro das leis judaicas. Aí eles preparam o couro para ser escrito, esse couro é costurado com os tendões dos animais, e em cada extremidade é posta uma madeira conhecida como árvore da vida. E esse escriba, ele faz a transcrição de todos os textos. Se acontecer dele cometer um pequeno erro e na transcrição não sair aquela letra, aquele caractere igual ao original, esse pergaminho é invalidado. Então, por isso que todas as sinagogas têm a sua Torá igualzinha ao original até os dias de hoje. Uma coisa também muito interessante que nos chama a atenção é o nome de Deus, que é Yohá em hebraico. Ele é composto de 4 letras em hebraico. No nosso alfabeto é a letra Y, H, W e H. E a pessoa que vai escrever, que vai fazer a transcrição desse texto, quando chega na hora dela transcrever o nome de Deus, ela para tudo o que está fazendo, ela vai passar por um cerimonial, que ele vai tomar banho, vai botar roupas novas, bem lavadas, bem passadas, para escrever o nome de Deus. Tamanho é a reverência que o povo judeu tem com os escritos sagrados. Se você um dia tiver a oportunidade de ir numa sinagoga e ler ou conhecer esses pergaminhos, sabe outra curiosidade que nós vamos aprender também? Se você chegar a deixar cair no chão por acidente, ele é considerado tanto sagrado que os judeus vão ter que fazer 40 dias de jejum. Não que eles idolatrem aquele objeto, não, mas por respeito à palavra do Altíssimo. Então essa também é uma curiosidade muito interessante, você pode pesquisar na internet sobre a Torá, tem outras curiosidades que vai chamar a atenção de vocês. O Antigo Testamento retrata uma série de figuras que apontam para algum aspecto importante da pessoa ou obra de Cristo. Nós vamos ver. Tipo, do grego tipos, são figuras que Deus usou ao longo da história para revelar acontecimentos futuros. E quando isso se cumpre, é chamado de antitipo. Isso está na sua apostila, você pode ler e se deter mais profundamente. Em 1
Coríntios 10:11 está escrito assim: ora, tudo isto lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Nós temos um exemplo, Davi. Quando ele escreveu o Salmo 22, que ele jamais imaginava que era o seu sofrimento uma forma de profecia do sofrimento de Cristo na cruz. Ele estava escrevendo sobre o seu sofrimento, mas ali já prefigurava o sofrimento de Jesus Cristo lá no Calvário. Outro exemplo também que nós podemos considerar foi Moisés quando levantou a serpente no deserto, que lá em João 3:14 diz assim: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Também ali nós vemos um tipo e o antitipo juntos, porque para ser considerado tipo e antitipo são necessários um ou mais pontos semelhantes. Figuras de Cristo no Antigo Testamento. Nós temos ali o apóstolo Paulo que nos aponta Adão como um tipo de Cristo. Nós temos também o livro de Hebreus que apresenta Melquisedeque como um tipo da realeza e sacerdócio de Cristo. Nós temos outros também. Nós temos Abel, a Arca de Noé, Abraão oferecendo Isaac e também José do Egito. Agora nós vamos estudar um pouquinho a respeito do tabernáculo. Como eu falei para vocês, agora nós vamos estudar um pouquinho do tabernáculo. Nós temos aqui uma maquete e eu vou explicando cada peça do tabernáculo. Nós temos aqui a Arca da Aliança, que simboliza a presença de Deus entre seu povo. Dentro da arca, nos diz a Bíblia que está a vara de Arão, o maná e a tábua com os 10 mandamentos. Depois, na entrada do tabernáculo, nós temos aqui, o pátio externo e o pátio interno. Na entrada do tabernáculo, nós temos aqui o altar de holocausto, ou altar de bronze, que simboliza a reconciliação com Deus através do sacrifício. Era aqui que os animais eram colocados e aqui que eles eram consumidos pelo fogo. Depois, na entrada do tabernáculo, nós temos aqui a pia de bronze, que o sacerdote Arão e os seus filhos, sempre que eles fossem adentrar ao tabernáculo, eles teriam que lavar os pés e lavar as mãos para ministrar lá dentro. Então, nós temos aqui o altar de bronze. Dentro do tabernáculo, que não tem como a gente ver, mas dentro do tabernáculo nós temos o candelabro, que representa a luz da palavra, ou para os judeus é conhecido como menorá. Nós temos a mesa dos pães da proposição, que é o alimento espiritual oferecido por Deus ao seu povo. E nós temos o altar de incenso, que representa as orações. Lá dentro do tabernáculo, nós temos uma cortina que separa o lugar santo dos santos. Toda vez que o sacerdote entrasse lá no Santo dos Santos, ele passava também por um ritual. As pessoas tinham que ficar 24 horas lendo a lei de Deus, que é a Torá, para a mente dele estar coberta com a palavra de Deus. À sua volta ele entrava com incensário, com ervas perfumadas para não ter cheiro de carne lá dentro. E no seu pé era amarrada uma corda. Na roupa do sacerdote tinham pequenos sininhos, pequenos guizos. Quando ele estava lá dentro, na presença de Deus, ele se mexia, aqueles guizos faziam barulho. Se aqueles guizos parassem de bater, significava que ele estaria morto e o povo poderia puxar o corpo pela corda. Porque quem entrasse lá no Santos dos Santos sem a permissão de Deus, sem o devido ritual, ia ser morto. Então, esse é o nosso tabernáculo. Agora, nós vamos falar também sobre 5 tipos de sacrifícios que eram feitos aqui no altar também. 2 propósitos do sacrifício: demonstrar adoração, gratidão e devoção, e expiar culpa e pecado. Nós tínhamos a oferta de holocausto, a oferta de manjares, a oferta de sacrifício pacífico. Esses eram ofertas voluntárias que o povo dava
a Deus voluntariamente, com alegria, com gratidão. Depois nós temos a oferta pelo pecado e a oferta de culpa. Esses eram exigidos. Dízimo e oferta. Abrindo um parênteses para isso. Você deve respeitar o que o seu pastor e o seu líder ensina à luz da palavra de Deus, a verdade bíblica, e buscar ter a sua experiência pessoal com Cristo a respeito de finanças. Verdadeiros cristãos são sacerdotes espirituais. Então, você que está fazendo o curso de teologia, você que está se preparando, conhecendo, você vai ser um sacerdote. Você vai aprender a ofertar, você vai aprender a oferecer o seu sacrifício a Deus. Quando você for na presença de Deus, você tem que passar pela bacia de bronze, lavar as suas mãos, lavar os seus pés, que representa o Espírito Santo na nossa vida, limpando o nosso pecado. Então, verdadeiros cristãos são sacerdotes. E o linho fino com o qual toda roupa deve ser confeccionada são as atitudes justas dos santos. Então, é o seu testemunho e a sua atitude que você vai ter diante da sociedade, diante da sua igreja, diante da sua família. Então, por isso é só. Muito obrigado. Se você gostou da aula, deixe o seu like aí e agradecemos a sua presença.